Estações fechadas e mais de 150 mil passageiros prejudicados. Funcionários do metrô descumprem decisão judicial e GDF exige pagamento de multa de R$100 mil por dia. Governo lança aplicativo para ajudar no combate à violência doméstica. Mulheres poderão pedir socorro pelo celular. E mais, polícia prende quadrilha especializada em roubo de cargas. A maioria dos crimes acontecia entre Anápolis e Brasília. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Polícia Civil desarticulou nesta segunda-feira uma organização criminosa que roubava cargas entre Anápolis e Brasília. Segundo as investigações, a quadrilha é responsável por 80% dos roubos de cargas ocorridos nestas regiões. 11 pessoas foram presas e um menor apreendido. A quadrilha já aterrorizava caminhoneiros que passavam pela BR-060 há no mínimo um ano. A Polícia Civil cumpriu 11 mandados de prisão em Goiás e no Distrito Federal. 4 pessoas já estavam presas e participavam das atividades criminosas de dentro do presídio. Um menor foi apreendido. Nesse prazo de 7 meses, nós conseguimos materializar a atuação desse grupo em diversos roubos de carga, diversas situações de receptação dessas cargas, de venda desses produtos. E ao longo desse tempo, vários indivíduos que pertencentes a esse grupo criminoso acabaram sendo presos pela prática de outros delitos, foram recolhidos a estabelecimentos prisionais e mesmo lá de dentro ainda participavam das ações do grupo. A quadrilha aproveitava pontos de redução de velocidade dos caminhões para praticar os crimes. O grupo agia com muita violência e chegava a manter os caminhoneiros como reféns por até 12 horas. Os alvos favoritos eram cargas de bebida e de carne que têm grande valor comercial. O grupo era responsável por 80% dos roubos a cargas na BR-060, entre Brasília e Anápolis. 4 pessoas ainda estão foragidas. Foram cumpridos ainda 17 mandados de busca e apreensão. Um dos presos na operação é um receptador dono de um açougue que fica no município de Goianésia, em Goiás. Agora a DRF vai desdobrar os seus esforços sobre a investigação acerca das condutas de receptação, sobretudo aqui nos mercados de pequeno e médio porte aqui no Distrito Federal, em várias cidades. A greve do metrô, funcionários descumpriram a ordem judicial que determina que 90% da frota rode nos horários de pico e as estações amanheceram fechadas. No sábado e no domingo, os trens também não rodaram. Vamos saber como está a situação neste momento na rodoviária do Plano Piloto. Quem está lá é a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite. Boa noite, Carol. A estação continua fechada, como a gente pode ver, e a todo momento tem aqueles esperançosos que passam por aqui na tentativa de ver se abriu ou não, mas aí sobem novamente a escada rolante e vão embora em busca de ônibus. E aí, em nota, o metrô respondeu que as estações não foram abertas porque não tinha funcionário suficiente daqueles que foram cedidos pelo sindicato durante a greve. Dos 69 agentes e inspetores que deveriam comparecer, apenas 6 estiveram na tarde de hoje. Com isso, não tinha como garantir o funcionamento das estações. E o metrô informou que só vai se posicionar, só vai dizer se vai funcionar amanhã ou não o metrô a partir um pouco antes das 6 horas da manhã. E parece que essa situação ainda deve se prolongar, isso porque tanto o metrô quanto o sindicato esperam uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho para falar sobre dissídio coletivo e também sobre a legalidade ou não dessa greve. E, Carol, agora a gente vai acompanhar como é que foi a manhã de hoje para aqueles que precisaram do metrô e não tiveram esse meio de transporte. Decepção. Esse era o sentimento de quem chegava às estações de metrô nessa segunda-feira. Gildete acordou 5 horas da manhã para chegar ao trabalho em Águas Claras. Sem metrô, já nem sabe como vai chegar ao destino. Você vai fazer o que agora sem metrô? Voltar para casa. Não tem como chegar? Não tem como chegar, porque sempre a rotina é metrô, ônibus. Aqui a rodoviária,
Até a rodoviária, ônibus, né? E pegar metrô. Agora não tem outra condição de chegar ao trabalho. A decisão de fechar as portas de todas as estações e deixar milhares de passageiros na mão veio do metrô DF. A empresa alega que o sindicato que representa os servidores não tem cumprido a decisão judicial de disponibilizar 90% dos funcionários e, por isso, não pode operar de maneira segura. É complicado, né? Porque geralmente deveria informar as pessoas para elas se planejarem, então é complicado, mas é sempre assim, né? É bem ruim porque, né, quem precisa bastante não tem como vir. E os ônibus nessa hora são bem restritos, estão cheios e tal, é bem lotado. A greve começou no dia 9 deste mês. A princípio, houve apenas redução do horário de expediente. Os trens estavam circulando nos horários de pico. Tentamos ligar para o sindicato que representa a categoria, mas ninguém atendeu as ligações. Deixamos recado, mas sem retorno. Olá, pessoal do Sindmetrô, aqui é a Érica da Band. Eu estou ligando porque a população quer saber, né? Como é que vai ficar a situação? O metrô vai voltar a funcionar? Os servidores do metrô querem aumento salarial de acordo com a inflação e contratação de 600 aprovados no último concurso. O governo diz que não tem recurso para atender a reivindicação. Olha, mais de 150 mil, talvez 170 mil moradores de Brasília foram vítimas de outra molecagem, surpreendidos com a paralisação total do metrô na manhã desta segunda-feira. A surpresa ficou por conta da existência de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho que determina o funcionamento de 90% dos trens nos horários de pico. Mas em Brasília, a pelegada já está habituada a debochar de decisões da Justiça do Trabalho sem que nada lhes aconteça. A população que sustenta todos eles, metroviários e Justiça do Trabalho, caríssimos, é que não consegue se habituar com essa história de desrespeito à população. O pior é a certeza da impunidade, até porque, como sempre, na hora de fechar outro acordo lesivo aos cofres públicos, a Justiça do Trabalho, outra vez, vai reconhecer nos sindicalistas do setor público o direito de cometerem crime de desobediência sem o risco de punição. No comércio, a expectativa é grande para a chegada do Natal, principalmente por causa do pagamento do 13º salário aos trabalhadores, que deve cair até o dia 30 de novembro. Mas muitas empresas já vão pagar essa semana e tem gente que já sabe o que vai fazer com o dinheiro, veja só. A primeira parcela do 13º deve estar na conta dos trabalhadores até o dia 30 deste mês. E já tem gente programando o que vai fazer com o dinheiro extra. Tudo para quitar a dívida, com certeza. O meu 13º está destinado a pagar as contas que estão em atraso, né? E o governo, como sempre, aí tá, né? Não está tendo nem dó nem piedade da gente. Então, assim, a gente, no meu caso, eu gostaria muito de estar comprando um presente, mas eu vou para o mais viável, que é pagar as contas. Mas nem todo mundo vai usar a quantia para tentar organizar a vida financeira. Comprar presente por neto e passear. Outros vão aproveitar para fazer uma reserva. Sempre poupa um pouquinho, quase tudo. Nem usa para pagar conta, nem para comprar presente, prefere poupar para uma emergência? Realmente prefiro guardar. A expectativa maior para esse 13º é dos comerciantes. A previsão é de que mais de 7 bilhões de reais sejam injetados na economia. E as lojas já esperam sentir o impacto nas vendas esta semana. Esse momento do 13º, muitas empresas antecipam aí e fazem meados ou final de novembro esse pagamento. E isso realmente faz com que o varejo sinta na pele aí essa melhora. Então, esse final de semana nós temos a Black Friday e a expectativa é muito alta também por coincidir com a data de pagamento do 13º. Mas este economista faz um alerta. Antes de deixar o dinheiro nas lojas do comércio, primeiro é melhor quitar as dívidas. Se existir dívidas dentro do meu orçamento, é importante quitá-las. Se eu tenho várias dívidas, começando pela mais cara, aqui temos juros mais caros. Normalmente cheque especial, crédito do cartão rotativo do cartão de crédito e assim até os meus juros mais baratos. Se eu tenho uma boa notícia que eu não tenho dívidas, é momento da construção de um fundo de emergência. Eventualidades acontecem o tempo inteiro.
A partir do próximo mês, mulheres vítimas de violência doméstica vão contar com um aplicativo de atendimento imediato. A nova ferramenta foi anunciada hoje pelo GDF e vai atender mulheres que estão em medida protetiva. Ao ser acionado, o aplicativo Viva Flor emite um alerta e a viatura mais próxima da Polícia Militar se desloca para atender o chamado. A expectativa é que em um ano, ao menos 100 mulheres que estão em medida protetiva sejam beneficiadas. Quando ela aciona o dispositivo, já cai na mesa do despachante de que aquela mulher com fotografia, nome, endereço dela e a foto dele, possível agressor, está acontecendo uma situação de emergência, que vai ser atendida com prioridade absoluta quando for acionado o dispositivo. Quem trabalha no Centro Especializado de Atendimento à Mulher espera que o aplicativo traga mais segurança e encorajem as mulheres vítimas de agressão. Às vezes ela não tem a ferramenta, às vezes ela liga na polícia, a polícia não acredita, porque quem atende é um homem, né? Tá mudando em Brasília, espero que seja rápido isso. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do DF, casos de violência contra mulheres aumentaram. Passaram de 360 no ano passado para 560 até outubro deste ano. Em 95% dos casos, a agressão é cometida no local onde as mulheres moram. Esse contato é um contato direto com a nossa central de atendimento à emergência, então chegando lá o policial já sabe quem está chamando, isso já agiliza muito o processo. Que hoje numa ligação normal do 190 você não sabe quem está do outro lado falando nem qual é o tipo de serviço a ser prestado. Então com o dispositivo não, com o dispositivo a gente já sabe a pessoa que está chamando, a gente já sabe qual é o problema, porque ela só vai acionar nos casos pré-determinados e consequentemente isso irá agilizar o atendimento. O lançamento do aplicativo faz parte do calendário da campanha ONU Mulheres, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para fatores que naturalizam a agressão de mulheres por homens. Serão 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Galhos de árvores espalhados pela Asa Norte tiram o sossego de moradores. Nossa equipe foi até a quadra 205 e também na L2 e encontramos até restos de troncos nas calçadas. As árvores foram podadas, mas os galhos não foram recolhidos e atrapalham quem passa pelo local. Quem passa pela Asa Norte, principalmente perto do eixinho L e da L2, se depara com galhos de árvores jogados aqui e ali. Algumas dessas árvores caíram com as últimas chuvas, mas outras foram podadas pela nova CAP. O problema é que os restos simplesmente não foram recolhidos. Os moradores dizem que isso acontece com frequência. Eles cortaram a árvore e olha lá, tá vendo? Tem um pouquinho ainda ali, entendeu? Tinha umas toras enormes. Isso ficou mais de 4 meses isso aí. Então você vem andando, você vem pulando de um lado para o outro, entendeu? Ainda tem mais essa. Porque aqui a quadra também é de idoso, tá? Então você também tem essa dificuldade que você... Olha, há pouco tempo, se você for mais ali para frente, você vai ver que caiu várias folhinhas ali da árvore. Aquilo ali para a gente andar em cima, você pode escorregar. A comunidade reclama da falta de atenção por parte da administração do plano piloto, que deveria fiscalizar melhor as podas das árvores. Outro dia mesmo eu cheguei da rodoviária, quase caí na calçada porque tinha uma árvore caída. Tá certo que foi da chuva, né? Mas eu acho que a administração tem que recolher o lixo. E não é só problema de quem poda, mas também de quem fiscaliza aqui a pista, porque não tem fiscalização. Assim fica tudo destruído, não só as árvores, mas também fica com buraco e não tem fiscalização aqui. Então acho que seria necessária fiscalização aqui para ver como está a situação das pistas da bike. Por meio de nota, o Serviço de Limpeza Urbano, SLU, informou que, em parceria com a Nova CAP, vai fazer uma operação de recolhimento de lixo verde nas quadras das Asas Norte e Sul. Os serviços devem começar nos próximos dias. A partir de hoje, consumidores que têm dívidas com a Caixa Econômica Federal podem fazer a negociação no caminhão Quita Fácil. O serviço está sendo oferecido na rodoviária do Plano Piloto e vai até o dia 24. Quem volta ao vivo com as informações é a repórter Camila Lopes. Camila. Pois é, Carol, essa renegociação vale para pessoa física e jurídica que tenha dívidas com a Caixa há mais de 360 dias. A gente vai conversar agora com Paulo Leonel Menezes, que é superintendente regional da Caixa. Boa noite, Paulo. O que pode ser renegociado nesse caminhão? Aqui no caminhão, a gente está dando condições de pagamento à vista para dívidas com atraso
há mais de 360 dias. Os descontos podem chegar até 90% do valor da dívida, de acordo com a dívida, a origem, o tipo de contrato, a garantia que ele tinha. E a pessoa às vezes não consegue resolver tudo aqui, pelo menos ela tem os esclarecimentos. E aí na agência ele já pode dar continuidade a esse atendimento que começou aqui? Aqui, se for para quitar a dívida, ele vai conseguir fazer tudo. Sai daqui com o boleto na mão para fazer o pagamento. Se ele tem alguma outra dívida com a Caixa, que esteja em andamento, alguma prestação que ele está em atraso, está com dificuldade de pagar, a gente pode dar informação aqui para ele no caminhão. Mas ele vai finalizar essa negociação na agência. E que documento? O que as pessoas precisam apresentar nesse primeiro momento aqui no caminhão? Aqui, se ele chegar com a identidade e CPF, a gente localiza a dívida sem nenhum problema. Ele também pode pegar informações no 0800 726 8068. Ele pode ir no site www.negociardívidas.caixa.gov.br. Ele já pode pegar informações também nesses canais. E o atendimento aqui para facilitar a vida de todo mundo, de 8 da manhã às 8 da noite. Né? Exatamente, horário estendido de 8 da manhã às 8 da noite para propiciar que as pessoas tenham essa possibilidade de pegar informação em tempo integral. Muito obrigada, Paulo. É isso, Carol. Todo mundo vem aqui, resolve a vida, já sai pelo menos com parte da vida resolvida, ou senão, dívida quitada, Carol. Volto com você no estúdio. Boa noite a todos. Obrigada, Camila. O terceiro domingo de novembro foi marcado como Dia Mundial em memória das pessoas que perderam a vida no trânsito. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas, é mais um momento de reflexão sobre as atitudes nas pistas. Ontem, a ONG Rodas da Paz e parentes de alguns ciclistas mortos estiveram na L2 Norte, local onde Raul Aragão, de 23 anos, foi atropelado e morto há menos de um mês. Daniele passa 24 horas por dia na cama. Não fala nem se movimenta. Depende completamente da mãe para sobreviver. Há 5 anos, a situação era outra. Daniele estava prestes a se formar em enfermagem. O sonho ficou para trás depois de sofrer um acidente de carro em que o motorista estava embriagado. Infelizmente, eu estou vendo assim todo dia, a gente vê na televisão, todo dia a gente está vendo. Eu estou vendo aqui dentro de casa que aconteceu, que as pessoas não conscientizou até hoje a gravidade que é bebida com volante, porque isso é uma arma. Dados do Detran mostram que de janeiro a novembro deste ano, 218 pessoas morreram em acidentes de trânsito, ainda que o número seja menor que o do ano passado, quando 332 pessoas morreram. A violência no trânsito ainda tem causado sofrimento que poderia ser evitado. Por isso, desde 2005, as Nações Unidas instituíram o terceiro domingo de novembro como o Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito. O objetivo da Organização das Nações Unidas, ao separar uma data para lembrar das vítimas de trânsito, vai além de homenagear aqueles que morreram ou os que ainda sofrem as consequências da violência nas ruas. A ideia é estimular a sociedade para que busque soluções para que haja, de fato, paz no trânsito. Raul Aragão, filho de Renata, morreu atropelado no final de outubro na Asa Norte. A mãe dele lembra que, além de ciclista, o filho, que completaria 24 anos na semana passada, era engajado na pacificação do trânsito e defendia a bike como meio de transporte. Todo mundo tem que se conscientizar que a rua é de todos os modais, né? Parece, a gente ainda tem visto atitudes grosseiras no trânsito, como se a rua fosse só dos carros, mas como as pessoas vão atravessar a rua que andam de ônibus, como as pessoas vão na padaria, vão a pé, então elas também têm que compartilhar a via. A Polícia Civil constatou que o ciclista foi arrastado por 38 metros depois da batida, o que indica que o motorista estaria em alta velocidade. Mas o caso foi tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista, de 18 anos, parou para prestar socorro e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A ONG Rodas da Paz, da qual Raul fazia parte, acompanha o processo. A gente
quer que a sociedade tenha um entendimento mais maduro do que é uma conduta irresponsável no trânsito. Então, alguém que anda 100 numa via de 60, onde é cheia de escola e hospital, não dá para considerado culposo. A gente tem que caracterizar a intenção de dolo. Quer dizer o quê? Que a pessoa assumiu o risco de fazer mal para a sociedade. Na semana passada, a imprudência no trânsito fez mais uma vítima. Ani Leiros Sarmento da Silva, de 31 anos, morreu atropelada numa faixa de pedestres. O motorista do carro, Sérgio de Souza, também de 31 anos, estaria embriagado, em alta velocidade e com os faróis do carro desligados. Aconteceu de novo. O antigo hotel Torre Palace foi mais uma vez alvo de invasão. 2 homens foram retirados do local na manhã de domingo. Veja. O homem entrou no prédio por este buraco, o que impressionou os policiais. Cara, ele consegue entrar aí. A polícia foi chamada no momento em que o jovem jogava livros que estavam no prédio sobre os carros estacionados. Ele não tinha passagens pela polícia e foi liberado. O Torre Palace já foi considerado um dos melhores hotéis da capital federal. Fundado em 1973, foi o primeiro prédio do setor hoteleiro norte. Hoje é alvo de uma disputa entre herdeiros. O local está abandonado desde 2013, quando foi ocupado por famílias ligadas ao movimento Sem Teto. No ano passado, o governo do Distrito Federal fez uma mega operação de desocupação que custou mais de R$800 mil. O dinheiro está sendo cobrado dos proprietários do hotel na justiça. A seguir, GDF vai gastar R$1 milhão para construir campo de futebol. Daqui a pouco, até já.